graça, irmãos e irmãs, será projetado em nosso telão neste segundo domingo do mês de setembro. Como disse na semana passada, na última sexta-feira, nós comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização, e uma das coisas mais lindas que Deus nos deu é a capacidade, como seres humanos que somos imagem, sua imagem e semelhança, né, professoras? É poder saber, poder aprender, poder treinar e disciplinar a nossa capacidade de pensamento, de aprendizagem e também, claro, de compartilhamento de conhecimento. Isso está, tanto que disse na semana passada, e é o que vocês todos sabem, nós todos sabemos já há décadas, né, que a Bíblia, a palavra, que é um texto lido, um texto escrito, melhor dizendo, é a nossa única regra de fé para a nossa conduta. Então, o livro pressupõe leitura, pressupõe capacidade de compreensão e, sendo palavra de Deus, pressupõe humildade e fé para colocarmos em prática aquilo que dela, por meio do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, temos aprendido. Então, neste domingo, também segundo domingo do mês, nós vamos continuar o tema Conhecimento é Liberdade. Para hoje, convido você no primeiro livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento, apenas um versículo inicialmente, o versículo 32. Então, primeiro Crônicas, para quem nos acompanha de casa, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, apenas o verso 32. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, apenas o verso 32. Você encontrou? Amém? Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Até aí, vamos mais uma vez, igreja, orar ao nosso Deus. Pode passar o próximo slide, a gente vai, aí ele é mais, isso, é mais destacado. Esse é o título da mensagem que queremos compartilhar com vocês, irmãos e irmãs. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esta hora bendita, Senhor, que reservamos um tempo especial na nossa capacidade de pensamento e compreensão, mas sobretudo, ó Pai, em nosso coração, porque queremos, Senhor, acolhermos a Tua palavra. Faze, ó Deus, com que na ação do Teu Santo Espírito sejamos instruídos, capacitados e habilitados, Senhor, como diz a Tua palavra mesma, para toda boa obra. Faze, ó Deus, com que cada um de nós, ó Deus, habilitado, treinado e capaz, ó Deus, de compreender a Tua palavra, esteja em todo o tempo, Senhor, a serviço do Teu reino, na expansão do Teu reino neste mundo. Permita, Deus, que nesse tempo que vamos refletir na Tua palavra, que possamos de fato, ó Deus, como falamos pela manhã, nos afastar, ó Deus, da timidez, do medo, da falta de coragem, para poder, ó Pai, com autonomia espiritual e intelectual, Senhor, nosso país precisa, para que possamos de fato, ó Pai, expor a nossa convicção de mundo, Senhor, e sobretudo a nossa convicção de fé no Senhor. Ainda que, ó Deus, que milhares e milhares, e muitos outros milhares, ainda que cristãos, apontem, ó Deus, direções opostas a que cremos, Senhor, ainda que sozinhos, número reduzidos, possamos ter plena convicção, Senhor, de que estamos caminhando de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua palavra que é sempre santa. Permita, Senhor, que de fato tenhamos humildade para com fé e esperança acolhermos a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Entre o músculo e o cérebro, se sobressai a perspicácia. Claro que é um trocadilho para a gente pensar as divisões do nosso corpo, ainda que a gente seja uma unidade só. Como vocês bem conhecem, o apóstolo Paulo fala muito bem, daqui a pouco a gente vai citar e conferir o texto, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre a importância dos membros de um corpo. Mas eu quero começar compartilhando com você nessa comparação entre o corpo físico, que não é meu caso, né, um homem, né, de boa estatura, mas também a capacidade de mente treinada. E eu quero citar para vocês duas obras milenares, né? Ilíada, que não li, claro, não li, mais de
2.000 páginas e apenas alguns trechos no próprio estudo da filosofia, o quanto é importante, até porque demarcou parte do pensamento ocidental. Ilíada e Odisseia de Homero. No 7º ano antes de Cristo, esse filósofo grego, que aliás nasceu em Esmirna, né, numa das cartas na Ásia que o Apocalipse dirigiu, hoje na região da Turquia. Homero nasceu na Esmirna, hoje Turquia, e na região até da Grécia começa a expor os seus pensamentos, e dentre tantas coisas que demarcaram o Ocidente grego, aliás, o mundo grego e também o Ocidente, na filosofia e no pensamento ocidental, eu destaco para vocês uma frase bastante conhecida, dizendo, o calcanhar de Aquiles, Diego. E o que é curioso, irmãos e irmãs, que nesse soldado muito conhecido da mitologia grega, Aquiles, diz que a sua mãe, meio deus e meio humana, quando gerou a Aquiles, lhe colocou, por ser humano, lhe colocou uma fraqueza, e a sua fraqueza era o seu calcanhar. Mas há uma outra curiosidade, porque essa conhecida, o calcanhar de Aquiles, que sempre demonstra, até mesmo na linguagem popular, demonstra fraqueza, fragilidade. Há uma outra curiosidade sobre Aquiles, e aí eu posso me avantajar, porque nos relatos sobre esse guerreiro, Aquiles era de baixa estatura. Não franzino, talvez assim, Diego, como você, meio bombadinho, né, mais baixo. Não é um homem alto como o César, como o Edmilson, não, o Juliano. Todo mundo sabe. Também aqui o Carlos Ferle, grandão também, o Batista, tem o Ibrahim, né, homens altos aí, né? Mas Aquiles, para nossa surpresa literária, Aquiles era um homem de pequena estatura. E a fama dele corria o povo grego. E por não conhecê-lo, as pessoas ou os guerreiros imaginavam, Magda, que ele fosse assim, um César, um homem alto, forte, treinado, habilidoso. E quando o viam, literalmente baixavam a guarda, porque achavam que poderia vencê-lo porque ele era baixinho, de pouca estatura. E o que é curioso é que, sim, era pequena a sua estatura, mas era um homem perspicaz. Pastor, o que é perspicácia? Perspicácia é ir bem naquilo em que a maioria vai mal. O verbo sobressair também indica a mesma coisa, Halisson. Sobressair significa encontrar uma saída no meio de uma multidão que não a encontra. E por isso, irmãos e irmãs, em tempos difíceis de crise de identidade, crise cultural, no nosso caso, crise na fé evangélica brasileira, precisamos investir menos tempo nos músculos, no corpo, nas coisas materiais e voltar à nossa tradição bíblica, hebraica, grega, ocidental, reformada, encontrar de volta os nossos patronos que interpretaram a palavra de Deus que chegou até nós. E para isso precisamos, sim, voltar a exercitar com perspicácia a nossa capacidade de ler o mundo, a nossa capacidade de conhecer as coisas e, diante do conhecimento das coisas diversas, estar treinado para fazer escolhas adequadas, e desculpa a expressão, para evitar a escolha de manada. Estamos no tempo, irmãos e irmãs, ainda que a manada sendo evangélica, estamos no tempo, e aqui leitura minha, compreensão minha desse país, estamos vivendo o tempo que precisamos sim evitar a experiência de manada, ainda que uma manada evangélica, uma manada cristã. Hoje pela manhã, quando preparava a aula de escola dominical, lembrava daquela entrada de Jesus em Jerusalém, no capítulo 23 de Mateus. Uma entrada triunfal. Milhares e milhares e mais outros milhares de pessoas ouvindo falar de Jesus, até porque o ministério de Jesus não fora realizado na sua totalidade em Jerusalém. Aliás, Jesus entra em Jerusalém para morrer em apenas uma semana, porque o ministério de Jesus não só foi
itinerante, mas foi também à margem de Jerusalém, portanto, às periferias de Nazaré da Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades, todas aquelas passagens que você já conhece geograficamente falando sobre ou onde Jesus realizou o seu ministério. Quando ele entra no templo, vocês sabem porque está escrito na Escritura em muitas passagens, quando ele entra no templo, o templo está simplesmente abarrotado como hoje voltou a estar. E não uma igreja lotada, abarrotada com 5.000, 10.000, ou caso aqui em São Paulo, 18.000 pessoas acomodadas, não significa que ali está se pregando ou se vivendo de fato a verdadeira fé. Desculpa a expressão, pela segunda vez, efeito de manada não convenceu Jesus. Porque quando ele entrou naquele templo, ele percebeu que o que ali se cantava e o que ali se falava, adorava-se a própria religião. E ele mesmo vai dizer que você conhece o texto. Que aquela multidão havia transformado o santuário de Deus em covil de ladrões e salteadores. Quebra as mesas e sai dali expulso, como hoje, Dalva, ainda sairia se viesse e repetisse a mesma cena em algumas igrejas do nosso país, da nossa cidade ou da metrópole São Paulo. Por isso, irmãos e irmãs, sim, estamos vivendo o tempo que Deus está requerindo da sua igreja, dos seus eleitos, dos seus discípulos, um tempo de dedicação ao conhecimento. Menos músculo, aqui é um trocadilho, menos objetos, menos coisas, como a Lília falou e assina embaixo, menos dinheiro como alvo absoluto da fé evangélica e mais mente treinada para perceber qual é o propósito de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Vamos lá, o texto que havia prometido, que você conhece, vamos revisitá-lo. 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios, no capítulo 12, eu vou destacar para você um texto nesta referência que você bem conhece. Eu vou começar lendo a partir do verso 14. Vou pedir para que você observe atentamente. 1 de Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo usa a metáfora do corpo humano e coloca alguns órgãos importantes, dizendo que na distribuição, na logística, brincando com vocês, na logística do corpo não há membro mais importante ou menos importante. Porém, quero chamar a sua atenção para os pontos vitais. Não discordando de Paulo, até porque ele falava figuradamente. Você não vai morrer se tiver auxílio de um médico e precisar amputar um dedo seu. Não sou médico, mas também não sou ignorante. Com recurso médico, você não vai morrer se você amputar uma perna, um braço. Mas não conheço pessoas que tirou a cabeça ou o coração e continuaram vivendo. Aliás, se você vê alguém sem cabeça andando no seu lado, corra, viu? Que é assombração, como diz lá na minha terra. Mas sem uma perna, sem um braço, com o coração inclusive transplantado, pulmões. Sim, existem órgãos vitais na vida humana, no corpo humano, presbítero Milton, dos quais ninguém de nós vive ou sobrevive sem eles. E aqui você está entendendo a mensagem que eu estou compartilhando. Sim, chegou o tempo da gente entender que de fato o centro está na cabeça, no cérebro. O apóstolo Paulo assim escreve, a partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha até aí. Então, Paulo está falando da importância da igreja, dos membros, na diversidade de dons. Porém, igreja, nós não podemos dizer que na distribuição dos membros do nosso corpo haja uma semelhança entre um dedinho do pé e a nossa capacidade de pensamento. É uma leitura, igreja, equivocada desse texto, e muito mais ainda uma interpretação e também compreensão equivocadas, que tem levado a igreja muitas vezes a entender que há esses ministérios na igreja que são, de forma linear, tão importante quanto a formação de um pastor, de uma pastora, é, por exemplo, aquele que vai abrir o portão, com todo respeito. Já desde o tabernáculo, aliás, o levita que tocasse, que era carregador de portão, vamos dizer assim, que tocasse na arca, morria. Nenhum levita entrava no templo. Aliás, ninguém que não fosse levita entrava no templo. Havia um cuidado especial, já desde o Antigo Testamento, com a palavra. E hoje, há um coro ideológico, que pastor, pastora, qualquer um pode ser, desde que diga que foi chamado. Nós vamos refletir, irmãos e irmãs, no contexto do verso 32 de 1 Crônicas 12, que Saul também foi chamado por Deus. Não apenas chamado o presbítero Josué, mas ele também foi ungido. Ele ouviu a expressão, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Ocorre que tantas vezes já fiz referência a esse rei, que não há dúvida de que ele foi chamado, não há dúvida de que ele foi ungido, mas também não há dúvida de que aquele homem tinha o seu coração voltado para os seus próprios interesses. Saul queria ser maior que Deus. Saul, diria hoje, queria ser o dono da igreja, o mais importante da igreja, o maior pregador, o mais famoso, o mais rico, o mais influente, o com mais seguidores na internet. E por isso Saul vai terminar do jeito que você já sabe. Voltando nossos olhos para o texto, vamos lá. Já fazendo, irmãos e irmãs, essa comparação entre Saul e Davi. E aí você já compreendeu, Rose Pampolim, a relação que estou fazendo entre Saul e Davi. Então você tem um homem treinado, que pensa o mundo a partir da força, a partir do metal, e aqui os dois metais, da espada e da moeda. Saul via o mundo exatamente a partir deste ângulo. Força, poder, prestígio e grana, desculpe a gíria. Portanto, um homem treinado, músculos fortes, estrategista de guerra, muitas conquistas. Ele só esqueceu de uma coisa: ele foi chamado para ser pastor e não para ser guerreiro. Ele só esqueceu de uma coisa: que Deus não precisa de nenhum guerreiro para ser o que é. Deus não chamou, na palavra de Deus e nem na história, nenhum pastor para dar a ele títulos. Deus só chama pastor para uma razão: há um rebanho que clama e precisa de cuidado. E assim Deus o faz. E quando o pastor perde a dimensão do que é um rebanho, Deus simplesmente tira do seu caminho. É verdade, igreja, que às vezes Deus tira o pastor da igreja, mas a igreja rebelde fala: traz de volta. Aí não é mais igreja, é só uma denominação. Abra o texto comigo para você saber um pouco mais, caso não conheça tão bem, e compreender o trocadilho que estou falando entre os músculos de Saul e o cérebro de Davi. Abra lá a 1 de Samuel. Volte lá para o capítulo 11. 1 Samuel,
no capítulo 11, você vai conhecer um pouco, a partir do verso 5, o guerreiro Saul, os músculos de Saul, a ousadia, a coragem, a destreza de guerra que esse homem tinha e passou a ser conhecido por isso. Você encontrou 1 Samuel 11, verso 5. Eis que Saul, 1 Samuel 11, verso 5. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo, que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus, para você não ter dúvida, o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000. Dos homens de Judá, 30.000. Para mostrar que Saul era um homem que se irritava facilmente. E por ser um homem treinado de guerra, era um homem que passou a amar a guerra, amar a espada. Na ocasião, ele sai para a guerra e não apenas vence os amonitas, mas com requinte de crueldade. Depois você continua a leitura em casa. Vamos conhecer um pouco sobre os músculos? Não, aliás, sobre o cérebro, sobre a perspicácia de Davi. Um pouco mais adiante, 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17, eu vou ler para você alguns versos salteados, começando lá pelo 31. 1 Samuel 17, verso 31. O título da sua Bíblia certamente deve estar escrito assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Aquiles, vamos pensar assim, na mitologia grega, Aquiles contra Heitor. Um grego e um troiano. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então, percebe, você conhece o texto. Davi, de pequena estatura, um homem baixinho, sem músculos, não era guerreiro, era um vaqueiro, cuidador de ovelhas. Só que o que fazer com um coração pegando fogo, um Deus falando aos seus ouvidos? Ele fala: eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. Como? Percebe o Aquiles? Não, você não vai vencer. Quem olhava para Aquiles? Não, você não vence. Os troianos são enormes, são gigantes, treinados, vencem todo mundo que enfrenta. Não, você não vai vencer. A perspicácia, sabedoria e, no caso de Davi, além do temor do Senhor, estrategista. Sim, lá na minha terra vai dizer, Cleide, que ele matou o gigante com estilingue. Quem esperava isso? Cérebro, capacidade de pensar, planejar, Ibrahim. Veja no 37, na sequência. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais, aí está escrita a informação para você tomar posse dela. Olha só, Davi até tentou usar a espada, a armadura, sem jamais ter nunca colocado aquilo. E ele tenta andar, o peso daquilo, ele sequer conseguiu sair do lugar. Então assim nós podemos pensar, a visão de mundo de Saul está tentando influenciar Davi.
Irmãos e irmãs, isso o tempo todo está acontecendo, sempre aconteceu. Na disciplina chamada hermenêutica ou interpretação, nós temos 3 níveis de interpretação. O nível da explicação, o nível da compreensão e o nível da interpretação. E, infelizmente, a maioria das pessoas fica no primeiro nível, que é o nível da explicação. Você não sabe alguma coisa, vai e pede para alguém te explicar, a pessoa explica, que maravilha. Só que ela explica a partir da visão dela. A compreensão é um segundo estágio, que depois da explicação você tem sede de saber mais. E você continua, e você insiste, e você aprende. E no terceiro nível de interpretação é onde você tem as próprias convicções. Onde você experimenta a autonomia intelectual. Onde você respeita o seu interlocutor, você respeita com quem você dialoga, mas você fala, mas das minhas opiniões eu não abro mão, porque estou em paz, estou livre, porque conhecimento é liberdade, estou livre, porque é assim que eu penso e é assim que eu me sinto bem. E aqui não se trata de arrogância, mas se trata da liberdade autônoma. Então Davi abre mão daquilo, não quero isso daqui. Não vou andar com isso. Veja a partir do 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou até o 49. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, presta atenção, igreja, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e firou o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra, e já era. Um homem estrategista. Como vocês também conhecem, ou leituras, ou filmes, Ulisses também vence os troianos com o famoso cavalo de Troia. Inteligência, com poucos homens desanimados, quase que totalmente, Halisson, abatidos, e eis que vem o cérebro funcionando. O resto da história vocês já conhecem. Irmãos e irmãs, estamos vivendo sim o tempo onde precisamos de novo a confiar menos nas coisas, no vil metal, na força, sobretudo, infelizmente, na brutalidade, e a usar mais a nossa perspicácia, a nossa capacidade de compreensão, porque foi nela que Deus colocou ali a nossa capacidade de compreender, inclusive, a fé. Sentir no coração, mas compreender a fé. Ainda antes da nossa conclusão final, indo lá para o texto específico de Crônicas, não poderia deixar de citar aqui algumas passagens que estão escritas aqui, anotadas, que eu quero compartilhar com vocês. Que eu vou chamar de num tempo onde se gosta de ser ignorante, com todo respeito. Falei essa mensagem na semana passada. Há pessoas em nosso tempo se orgulhando de ser ignorantes. Num tempo em que se adora a ignorância, precisamos voltar a ler, reler e decorar as cartas paulinas. Sim. Dentre as pessoas simples e populares dos 12 apóstolos, Carlos Feli, Deus não encontrou um teólogo capaz de doutrinar a igreja que chegou até nós. Deus foi buscar fora. Sim, Deus buscou um judeu mais radical que tinha. Saulo, que perseguia a igreja, que consistiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja.
Deus foi buscar fora dos apóstolos, os 12 primeiros apóstolos, porque eram homens simples, coração aquecido, pastores cuidadosos, que largaram tudo, inclusive a família, para seguir a Jesus, e ali está a grandeza deles. Mas para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja, Deus foi buscar um homem culto, que falava 3 idiomas, que escrevia em 3 idiomas, que ensinava em 3 idiomas, que levou o evangelho para 3 idiomas diferentes. Nós só somos cristãos por causa do propósito de Deus e por causa do apóstolo Paulo, que ousou tirar o evangelho de Jerusalém e levar para a Turquia, para a Ásia, Macedônia, Grécia e depois para o resto do mundo. Com todo respeito, Paulo não era um simples pescador, um construtor de casas. Paulo era doutor, membro do Sinédrio e era intérprete da lei. Zeloso. Foi esse homem que Deus tirou para dizer: eu quero que você doutrine a igreja do Senhor. Abra lá os textos que esse homem escreveu e eu vou destacar alguns para você. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, aliás, eu vou colocar, se essa semana me lembrar, vou colocar no grupo da igreja, no WhatsApp, uma mensagem, já tem mais de 10 anos, uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma mensagem de 1 hora e 2 minutos, tem gravado o tempo, 1 hora e 2 minutos, e nessa mensagem, e poderia durar mais outras 2 horas, porque de um brilhantismo, de uma ação do Espírito Santo tremenda naquela pregação, aliás, assim, quase todas dele, e ele fala, naquela pregação, ele falando sobre quem é o apóstolo Paulo. Vale a pena. Hernandes Dias Lopes falando quem é o apóstolo Paulo. Me cobrem depois, se eu esquecer, não colocar no grupo, tá? E eu vou colocar essa mensagem, quem quiser poderá depois acompanhar. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, veja a inspiração que Deus deu a esse homem, já idoso e agora treinando um jovem pastor, dando a ele a importância, sim, de um coração aquecido, de mãos prontas para servir, que você bem conhece as palavras de Paulo a Timóteo, e aqui ele fala da importância da cultura do conhecimento. Então ele fala no verso 15, 2 Timóteo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, olha, autonomia intelectual e espiritual, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui não é pedantismo, mas vou dizer para você, a palavra verdade é aletheia, e daqui a pouco você vai entender por que é importante citar o grego aqui, aletheia. A palavra grega é aletheia, ou seja, verdade, tá? Porque num tempo onde se está adorando a mentira, é importante revisitar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E ele continua, 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, aletheia, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns, como hoje ainda acontece. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, qual seja, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que profere ou professa o nome do Senhor. Sim, pela 4ª vez, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, qual sejam a ignorância, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Pausa. Sabe a imaturidade ainda do corpão? O nosso tempo da vaidade, do músculo, da posse, do carrão, das coisas que impressionam. Então Paulo está dizendo, olha, isso
É importante, mas não pode fazer a diferença no seu pastorado. Foge da fama, dos views, e aqui views do inglês, né? Não é aquele view do pecado, não. Das visualizações, da fama, fuja disso. Isso não serve para nada, só serve para desviar a atenção. Verso 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com toda a mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. De novo, aletheia. Terminando. Mas também o retorno o quê? À sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua verdade. E agora concluo citando Romanos 8, 26. Por que a aletheia? Por que a verdade? O que é a verdade? Romanos 8, 26. Olha só. O que é verdade? Romanos 8, 26. Você encontrou? Também o Espírito de Deus, letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, calcanhar de Aquiles que todos nós temos, porque não sabemos orar como convém. Sim, nós não sabemos. Nós flertamos o tempo todo com arrogância, com egoísmo, com personalismo, com a urgência que nós mesmos fabricamos. Então ele fala, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, que é Deus, intercede por nós, sobremaneira o quê? Com gemidos, aí a palavra é aleletóis, ou seja, as palavras que Deus fala ao seu coração, apenas elas é que são verdade. A palavra aleletói, inexprimível, é que as palavras que Deus profere, muitas vezes são, presbítera Lília, incompreensíveis. Olha, pastor, se é incompreensível, então como compreender? Quando Deus fala no seu ouvido, para o seu coração, basta que você compreenda. E se a compreensão que você tem recebido de Deus, a verdade que Deus tem mostrado na palavra, tem te trazido paz, como Paulo fala em Gálatas, mesmo que um anjo descendo do céu te fale, pregue ou anuncie outra verdade, não aceite. Aliás, Paulo usa mais ainda uma palavra radical. Considere maldita, porque o que Deus falou no seu ouvido e deu paz ao seu coração, é dessa verdade que você precisa se alimentar. Amém? Isso é a palavra de Deus, igreja. Capacidade de queimar neurônio e compreender o propósito de Deus para mim, para você e principalmente para a sua igreja. Vamos terminar voltando lá para Crônicas. Crônicas, no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 12. Crônicas, no capítulo 12, nós destacamos o verso 32. Mas eu vou chamar para você a atenção que do verso 23 até lá o verso 40, o texto longo que eu não li, depois você pode ler em casa, há um momento interessante aqui. O fim de um reinado, o reinado de Saul, que é o reinado da espada e do poder, do sangue e da glória humanas, e o início do reinado de Davi. E se você depois lendo em casa, do verso 23 até o verso 40, e lendo com cuidado, Neiva, e pegando a calculadora ou papel e caneta para somar, você vai perceber que o exército que Davi vai herdar de Saul simplesmente tem 339 mil homens, Diego. Depois você confere em casa. Tribo por tribo, das 12 tribos, tribo por tribo, ele vai dizendo quantos jovens, quantos guerreiros, quantos homens fortes, preparados e treinados para a guerra, vão sair para ungir Davi rei lá em Hebrom, Carlos Ferro. E veja a diferença entre a visão de mundo de Saul, Magda, e a visão de mundo de Davi. Porque fora com este exército que Davi, que aliás que Saul teve algumas vitórias,
que inclusive inflaram o seu peito, já disse antes aqui, usando uma gíria. E Saul passou a achar que era o cara. Com um exército enorme, Jefferson. Muita coragem, treino, músculo puro. Para que Deus, se eu sou o cara? E, no entanto, Davi tem outra visão de mundo. Mesmo herdando 339 mil soldados, quando ungiram Davi rei, e ele precisava tomar a primeira decisão, Rose, sabe o que fez Davi? Confira comigo, no capítulo 13. Verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer, veja só o verbo, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul, veja, não nos valemos dela. Aqui está, dona Eva, a diferença entre músculo e cérebro. Desde o começo, Saul confiou no seu exército, na espada e no metal. Davi não se empolga com isso. 339 mil soldados, e todos unânimes dizendo: você é o nosso rei, vamos. Ele fala: se aquele rei lá em cima não aprovar, eu não vou. Por que a arca era importante naquele contexto, Sandra? Porque a arca representava o quê? Deus. Arca para quê? Se nós temos espada. Arca para quê? Deus para quê? Se nós temos prestígio, se nós temos milhares e milhares de fiéis enchendo, lotando as nossas igrejas, se a nossa conta bancária está bombando na cifra dos bilhões, Deus para quê? Se o povo está conosco, Deus para quê? Esse é o discurso camuflado que eu tenho ouvido, e vocês também. Hoje pela manhã, viu, presbítero Marcos? Foi o que o irmão falou pela manhã. Exatamente isso. Vamos terminar? Lá no capítulo 14, aí mesmo, de Crônicas, nós vamos ver a diferença. No capítulo 14, nós vamos comparar 4 versículos com o versículo-chave da nossa reflexão. Que de todos os homens fortes, dos 339 mil soldados de cada tribo, o que chamou atenção no verso 32, Mateus, é que da tribo de Issacar ele chamou apenas 200 pessoas, e era o quê? Gente que sabia ler e interpretar o que estava acontecendo. Podemos assim dizer, com toda certeza, foram aqueles 200 que foram lá dizer para Davi: ó, é porque não nos ouviam, mas o tempo todo a gente dizia, aqui é a interpretação minha, tá? Não está escrito no texto. Vamos pensar assim, da tribo de Issacar, o tempo todo nós tentamos alertar a Saul de que aquele caminho terminaria mal. Mas ele não nos ouvia. Ele ouvia apenas os comandantes, gente de guerra, gente de sangue. Pois Davi faz o quê? Da tribo de Issacar, os conhecedores de época. Eu preciso de gente entendida, gente sábia, gente que sabe interpretar o que está acontecendo, e eu quero ouvir essas pessoas. E eles farão a diferença no ministério de Davi. Terminando, 14, 1 Crônicas 14, então tomam a decisão de ir invadir os filisteus para tomar de volta a arca que havia sido roubada no tempo de Saul. Então, verso 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles.
Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi, veja que coisa linda, né? A diferença de um e de outro. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Você consegue perceber a diferença entre Saul e Davi? Verso 14: de novo consultou Davi a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Depois, no verso 16, de novo fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde de Gibeão até Gezer. Por isso, irmãos e irmãs, terminando aqui, essa diferença entre músculo, espada, força, dinheiro e poder, e com a perspicácia, com o cérebro. Difícil, no meio de uma multidão, você ser voz solitária. É difícil. E aqui falo mesmo como pastor e professor de teologia. É difícil quando o rolo compressor vem fazendo a pressão, tentando calar as vozes que ainda se levantam com lucidez e perspicácia. É difícil. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos de ter a lucidez e a perspicácia, capacidade e maturidade espiritual e intelectual para fazermos as nossas escolhas. Para você fazer a sua escolha, porque a verdade, como disse, não é a que o outro diz para você. A verdade é aquela que Deus fala no seu ouvido e traz paz ao seu coração. Trazendo paz ao seu coração, ainda que todos se viram contra você. Mas segue o seu caminho, convicto que Deus falou ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.